registrada, eu sou Ana do Kleber, temos 6 filhos. Ana Braga. E estamos no nosso segundo casamento. Não, tem que corrigir porque meu esposo briga comigo. Nós estamos no último casamento, porque depois desse não vai ter outro. Então, eu trouxe um versículo para a gente entender um pouco do que eu vou testemunhar aqui. Está em Hebreus 13:4. Para a gente entender, no meu testemunho, a escala de importância que tem para Deus o casamento. Fala assim, Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio, que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Então, na escala de importância, o casamento para Deus, porque ele é tipificação do noivo, o casamento da noiva. Então, como todas as mulheres, eu sonhei muitos anos em ter um casamento, de ter uma família, e sonhei também que ia ser para sempre, como todas nós sonhamos. A gente, muito nova, já começa a acessar livros de histórias, onde sempre tem um final feliz, tem um príncipe, então a gente sonha com isso desde muito cedo. E eu não fui diferente. Porém, também vim de uma família muito disfuncional, e eu creio que quando nós crescemos, nós acabamos fazendo uma escolha muito influenciada pela vida que nós levamos, né? E comigo não foi diferente. Eu comecei a namorar uma pessoa e, pasme, essa pessoa era obreiro da igreja. E eu falei, poxa, que legal, Deus me deu o pacote completo, né? Um homem que é um homem de Deus, até então eu não era convertida, e não vai dar tempo da gente contar isso aqui agora, mas até mesmo nas piores catástrofes, Deus tem um plano, e o plano dele é perfeito. Amém. Então, eu fui para a igreja pelas motivações erradas, né, porque eu estava apaixonada por ele, e mesmo assim ainda desfrutei muito da bondade de Deus, porque mesmo indo pelas motivações erradas, o tempo todo eu senti ele me cercar com o amor dele. Então, desse casamento, foi um namoro muito bem seguido, pelo menos da minha parte, né? Era muito bem. Estava fazendo tudo certo porque queria casar e fosse para sempre. Porém, no dia do meu casamento, bem no dia do meu casamento, estava aquele cerimonial da noiva ficar na porta, vestida de noiva, enquanto o noivo entra, né? E eu estava ali, vestida de noiva, esperando para entrar. De repente veio uma mulher correndo do lado. Veio correndo e falou para mim assim, você vai casar com ele? Posso falar o palavrão que ela falou. Eu fiquei com ele a semana passada, mas esse fiquei não foi bem um fiquei, né? Vocês já entenderam. Imagina eu de noiva na porta da igreja, a igreja assim lotada, e meu emocional queria acreditar que era só uma pessoa despeitada, que estava com muita inveja do meu casamento, que estava querendo estragar. E poderia ser uma gravação de um filme mexicano, sei lá. Eu acho que era isso que eu queria que fosse, né? Mas aí, o meu racional dizia, Ana, onde há fumaça, fogo. Ela só falou isso, eu dei pra ele a semana passada. E ela falou isso, eu correndo. E eu fiquei assim, como assim? E não tinha muito tempo para eu pensar. Estava vestida de noiva. Foi muito uma novela mexicana, porque não dava tempo de eu pensar nada. Ele já estava entrando e eu estava na parte de fora. Não tinha, ou eu desistia, ou eu casava. Mas, claro, né, a gente sempre quer acreditar, comigo vai ser diferente, né? A gente quer acreditar nisso. E entrei na igreja, me casei. Quando eu saí da igreja, já saí dali. Eu falo no meu livro, né, que foi a briga nupcial mais rápida, porque nós já saímos da igreja brigando. E aí, claro, ele negou, né, falou que tinha ficado com a menina assim, porque ela me deu detalhes específicos assim, depois ela me mandou mensagem, né. E ela queria mesmo, acho que abrir meus olhos, eu que achava que ela queria estragar meu casamento, né. Então, nós saímos brigando e, assim, para resumir, porque eu quero falar mais da graça do que das desgraças. Então, nós saímos dali e todo o processo do nosso casamento, eu fui traída. Todas as coisas que ele fazia, eu descobria. Deus me mostrava.
Até falei que um dia, não contei isso no meu livro, mas um dia eu orando, Senhor, não deixa eu ser enganada. E aí nessa época eu ainda assistia jornal, passo lá no jornal, gente, um aulão de capoeira no Sesc, adivinha quem apareceu? E ele falou para mim que ia para a igreja. Olha só, mas Deus me mostrou, ele lá na aula de capoeira. Enfim, todos esses processos assim, foram muito dolorosos, porque em todos eu descobria, até que um dia uma mulher que ele prestava serviço no Dama me chamou ele na casa dela e eu, só que ele não me chamou, ele foi sozinho. E aí quando ele chegou, Deus me mostrou, ela ligou perguntando se ele já tinha chegado e ele estava chegando. E aí, para descontar, né, era tão tola. Falei, agora você vai ficar em casa e eu vou. Só que eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Então eu sentei porque era vingança, eu queria vingança, né? Não conhecia ninguém. E a mulher falou, Ana, vem aqui. E a casa dela era muito grande aqui no Dama 1. E ela me levou numa das salas da casa dela, me colocou na frente do espelho e falou, quem você vê nesse espelho? Acho que foi minha primeira terapia. Eu já comecei a chorar. E aí eu entendi, eu acho que Deus me mostrou muitas coisas, né? Ele me mostrou muitas coisas. Então, depois de muitos dias, né, vendo que não tinha como mesmo, eu saí da minha casa. No dia do meu aniversário, faltava 5 dias para minha filha nascer. Eu não aguentava mais, porque nesse processo eu perdi o tampão do útero, grávida, passei muitas coisas. Então, eu falei, eu não aguento mais. Falei para ele, eu vou sair, se você não falar nada, eu não volto mais. Mesmo com todas essas traições, eu ainda queria. Enfim, então todos esses processos acabaram, eu larguei dele, fui morar sozinha. E nesse processo, aí depois ele queria voltar. Só que aí não vai dar tempo da gente falar sobre isso aqui, mas foi quando eu conheci meu esposo. E quando eu conheci meu esposo, nós ficamos muito tempo conversando, né? Nós nos conhecemos pelo Facebook. A esperança, gente. Nós nos conhecemos pelo Facebook e eu trabalhava em São Paulo. Então a gente passou, acho que uns 3 meses só conversando. E quando nós nos conhecemos, eu já estava assim, apaixonada pela pessoa que ele era. Porque todas as nossas conversas, ele nunca falou nenhum tipo de besteira para mim, nunca falou nada que me desrespeitasse. Então, ele sempre foi muito respeitoso. Mas nesse processo de separação, eu acho que eu fiz uma oração chave. Eu falei para Deus, eu ajoelhei do lado da minha cama e eu comecei a socar a cama. Eu falei, Deus, eu não sei escolher. Eu não sei escolher, eu tenho o dedo estragado e eu não sei escolher. Então, a partir de hoje, eu não vou mais escolher. Eu quero que o Senhor escolha para mim. Mas eu quero um homem que antes de ser meu tem que ser seu, senão não vai dar certo. A única coisa que eu quero, um homem que antes de ser meu tem que ser seu, senão não vai dar certo. E eu chorei, e eu fiz um compromisso com Deus de realmente ficar com alguém que eu tivesse que fosse construir laços. E quando eu conheci meu esposo, ele também vinha de uma história de traição e já tinha os 3 filhos, por isso que nós temos 6 filhos e nós desfrutamos da graça, porque desde quando nós nos casamos foi milagres em cima de milagres. A minha sogra não queria muito ele casado, porque ela estava com muito receio, né? Que ele tinha sido traído e todo mundo sabia, menos ele. E aí ele descobriu da forma mais drástica possível, né? E graças a Deus, Deus livrou ele de fazer uma desgraça, de matar a pessoa, porque ele foi atrás, mas não encontrou essa pessoa, que inclusive mora até hoje junto com a ex dele, que é casado com ele. Então, eu falo que quando nós nos casamos, minha sogra não foi no cartório. E aí, quando eu cheguei, falei, sogra, por que a senhora não foi? Ela falou assim, porque eu estou perdendo meu filho. Eu falei, não, a senhora está ganhando uma filha, a senhora não está perdendo um filho. E nós começamos a construir laços familiares, laços com os nossos filhos. E, para a glória de Deus, os nossos filhos, eles se respeitam, se amam. Nós, em todos os lugares que nós estamos, nós fazemos questão de falar que nós temos 6 filhos, porque é assim. Para nós, quando nós assumimos essa aliança, nós assumimos essa responsabilidade diante de Deus. Então, nós somos frutos da graça. Eu estou resumindo essa parte para vocês, né, porque o tempo aqui é curto, mas para vocês entenderem que sempre em uma história ruim, Deus ele pode ser glorificado. Quando o príncipe da paz entrou na minha vida, tudo mudou. Meu coração mudou, meus resultados mudaram, até mesmo a minha tratativa com meu esposo.
Então, disso surgiu o meu livro, que eu falo que o Kleber foi da minha inspiração. Então, por isso que eu sempre falo que vai ser, até que Jesus volte, até que a morte nos separe. Que essa aliança nós consagramos ao Senhor e fizemos ela com consciência do que é uma aliança. Então, eu queria testemunhar isso para vocês, para encher o coração de vocês de esperança, de saber que Deus faz. Amém. Ele faz. Ele fez, ele fala isso, que faças nova todas as coisas. E Ele fez, na minha vida, todas as coisas novas. Amém. Amém? Amém.